Você tem a coragem de ser imperfeito e aceitar a sua própria vulnerabilidade? Bom, a autora desse livro defende que você tem que ter essa coragem. Nesse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Esse livro ele já foi em primeiro lugar na lista do The New York Times e a autora dele é a Brené Brown. Eu já logo de cara me identifiquei muito com ela, porque ela é formada em serviço social também lá nos Estados Unidos. E eu sou formada em serviço social também aqui no Brasil. E apesar aí das diferenças de currículos que existem entre Brasil e Estados Unidos do curso de serviço social, eu me identifico muito com o conteúdo dela e gosto realmente da forma que ela traz o assunto principal dela, né? Não só nesse livro, mas em outros livros também, que é muito sobre você ser quem você é. Você provavelmente já a viu por aí no documentário do Netflix, que ficou famoso, inclusive, que fala sobre isso, né? A coragem de ser imperfeito. Então, eu a conheci justamente nesse documentário, eu não a conhecia. E depois que eu peguei o livro dela para poder ler, eu já vi que ela tem vários outros livros também, seguindo aí essa temática. E nesse livro em especial, ela trata de alguns assuntos que são um pouco evitados, né? De ser discutido, conversado com as pessoas, que é sobre o medo, sobre a vulnerabilidade, sobre a vergonha e sobre a coragem de você ser quem você é, né? Se mostrar na sua real forma, com os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também. Ou seja, a sua real imperfeição, né? Porque é isso, ninguém é perfeito, nós temos também os pontos baixos, né? Os pontos fracos ali, onde a gente mostra realmente a nossa vulnerabilidade. O que eu achei legal desse livro é que ela traz uma comparação, assim, também de como os homens e as mulheres lidam com essa temática, né? Ela traz aí uma diferença de como cada um realmente lida com isso, né? Com a sua própria vulnerabilidade. Além disso, ela também traz um pouco da relação dela, por exemplo, com os filhos, na criação da filha dela. Ela traz algumas histórias de como foi construída ali também o caráter da filha dela baseado nisso, sabe? Então, eu acho legal também, se você é mãe, pai, tem vontade de mostrar isso para os seus filhos também, eu acho que ela traz alguns pontos relevantes que é possível a gente adotar na nossa vida de forma mais prática. Mas, de um modo geral, eu acredito que seja um livro mais pra gente refletir mesmo sobre esse tema e não pra gente já logo sair de cara quebrando paradigmas e sendo vulnerável e se expondo. Eu acho que é um processo, obviamente, e eu diria que esse livro tá ali no pontapé inicial de você já começar a pelo menos enxergar essa temática, sabe? E tentar mostrar, né, se mostrar, entender que tudo bem, você não é perfeito, né, tem as suas imperfeições e tudo bem mostrar as suas vulnerabilidades para as pessoas. Ah, eu não me apresentei. Se você tá chegando aqui e não me conhece, meu nome é Jéssica Fonseca, aqui do canal Sacada de Livro. Aproveita e se inscreve aqui se ainda não é inscrito, ó, que eu tô sempre trazendo livros, resenhas de livros de desenvolvimento pessoal. E já para começar falando desse livro aqui, no começo ela fala sobre os mitos da vulnerabilidade. São 4 mitos. Quais são eles? O primeiro deles é que a vulnerabilidade é fraqueza. E aí ela fala que muito pelo contrário. Na verdade, ela fala que a vulnerabilidade é um ato de coragem. Então, você mostrar a sua vulnerabilidade para as pessoas, na verdade, não tem nada de fraqueza. Muito pelo contrário. É você muito corajoso e forte de fazer isso para as outras pessoas. O segundo mito da vulnerabilidade é que ela fala que não é para mim, né? Então, assim, tudo bem você ver a vulnerabilidade da outra pessoa, você acolhe, você tem empatia sobre o que ela tá ali passando, mas você não quer mostrar a sua vulnerabilidade. Então, você acredita que tudo bem para os outros, mas não para mim. O terceiro mito é ficar em evidência, né? Que ela mostra que, na verdade, você não fica em evidência porque você tá mostrando a sua vulnerabilidade. E muitas pessoas têm esse mito, né, na cabeça de que acha que ao fazer isso vai ficar ali muito aberta mesmo, né, à vista para as outras pessoas. E o quarto mito da vulnerabilidade, eu acho que é um famoso e clássico que a gente vê aí, discussões das mais diversas sobre essa temática, que é o famoso dou conta de tudo. Em especial o universo feminino, eu vou falar por consideração própria, né, que as mulheres em especial têm muito disso de acreditar que realmente elas dão conta de tudo e que por isso não podem ser fracas. Mas aí, lendo o livro dela e vendo também essa comparação aí do universo feminino com o masculino, eu vi que muitos dos homens também têm essa linha aí de raciocínio em relação à vulnerabilidade, que acreditam que não podem se mostrar vulneráveis de forma alguma, porque ele é o homem da casa, é a pessoa que sustenta a sua família, é a pessoa que tem que arcar com todos os problemas e as questões, e ele acaba não se mostrando vulnerável. Então, eu tinha essa visão, inclusive, de que as mulheres tinham muito mais isso, mas aí lendo o livro eu vi que, na verdade, os homens têm muito isso também, de que não pode se mostrar fraco hora nenhuma, porque tem que dar conta de tudo ali, porque ele arcou com aquele compromisso, ele tem que ir até o final. Ainda seguindo aí essa linha, né, de como a gente lida com essa questão da vulnerabilidade, ela faz uma relação também com a culpa e com a vergonha. E aí ela delimita ali, né, o que na verdade é a culpa e o que é a vergonha. E ela coloca, né, a culpa é quando você diz que fez algo ruim, e já a vergonha é quando você fala que você
é ruim. E quando a pessoa se sente envergonhada, ela coloca, né, que de acordo com ela, a vergonha é um sentimento doloroso ou ainda pode ser descrito como uma experiência de você acreditar que é defeituoso e por isso indigno da aceitação ou amor. Em relação à vergonha, ela foi fazer uma pesquisa e aí ela foi entrevistar, né, tanto homens como mulheres, e foi daí que também surgiu esse comparativo, né, porque não, ela tirou da cabeça dela, né, ela fez realmente entrevista com várias pessoas para poder chegar a essas conclusões, né, que ela traz no livro. E aí ela colocou aqui, ó, quando pedi aos homens que definissem a vergonha ou me falassem sobre o assunto, eis o que ouvi. Vergonha é o fracasso, no trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos, não importa onde. Vergonha é o fracasso. Isso é uma das respostas aqui, né? Vergonha é ser errado. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Demonstrar medo é vergonhoso. Então, de modo geral, para os homens, é vergonhoso quando você se mostra fraco. Você mostra, às vezes, ali um ponto fraco mesmo seu. Então, a dificuldade em se mostrar vulnerável para os homens, ao meu ver, pelo que ela me passou do livro, ficou parecendo que é muito mais difícil do que para as mulheres. Apesar de que também tem muitos pontos em relação às mulheres para você poder ser considerado. Ela coloca aqui como que, por exemplo, as mulheres são exigentes, né? Então, somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Então, as mulheres, elas acabam julgando muito mais. Julga o fato de ser mãe ou não, se a pessoa, né, se a mulher decidiu ser mãe ou não. Julga o fato de como cria o filho. Julga o fato de fazer qualquer coisa além de diferente, sabe? Se faz, se não faz. Então, de todas as formas, a mulher está sendo ali julgada e muitas vezes até pela própria mulher, por ela também se julgar. Já adiantando, eu gosto muito de dar as notas para os livros, né? E esse, para mim, ó, de 5 estrelinhas, ele é 4 estrelinhas. Por quê? Teve algumas partes que eu achei muito bom, assim. Eu gostei, por exemplo, desse fato dela ter feito essa pesquisa, de trazer realmente esses comparativos. Eu gostei da parte em que ela fala sobre a criação de filhos, que é mais pro final. Eu vou trazer pra você aqui também um pouco sobre o que ela fala nesse quesito. Mas eu já não gostei muito, por exemplo, de como ela traz as coisas. Eu achei em algumas coisas uma encheçãozinha ali de linguiça e parece que ela fica o tempo todo falando a mesma coisa sem sair do lugar, sabe? Então, apesar de eu ter gostado muito, gostei da temática, né, da forma de trazer isso de uma forma diferente, que eu nunca tinha visto. Então, eu acho que é válida a leitura, sim, se você estiver em busca, né, de quebrar aí alguns paradigmas na sua cabeça, de que você tem que dar conta de tudo, de que você não pode mostrar a sua vulnerabilidade, porque eu acredito que seja inicial mesmo para você começar a se enxergar e também enxergar as outras pessoas de uma forma diferente. Inclusive, se você quiser comprar o livro, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você comprar. Comprando aqui por esse link, você tá ajudando o canal. Então, aproveita, se você quiser ler, clica nele aqui embaixo. E continuando, né? O que mais que ela defende no livro? Ela fala sobre você aceitar a sua própria vulnerabilidade, você viver com ousadia. O que seria isso, né? Seria você realmente abraçar quem você é. E isso não pode acontecer se você tiver vergonha do que você é, de quem você é, né? Você tem que entender que você tem os seus pontos fortes também, que você tem que mostrar isso para as pessoas e que você não pode ficar com aquele medo de ficar realmente se mostrando pro outro. Ela chega a citar, né, que algumas pessoas inclusive têm medo de se mostrar tão vulnerável e de ficar muito exposto, né, para as outras pessoas. Mas ela fala que você tem também que saber limitar aí, né, até que ponto você vai se mostrar, para quem você vai se mostrar e não ficar também o tempo todo, né, abrindo totalmente a sua vida para todo mundo. E é um cuidado que precisa ter. Inclusive, uma das histórias do livro, né, e aí já entrando aí em relação às histórias com a filha dela, da criação da filha dela, a filha dela passou por uma experiência ruim, né, em relação a uma amizade, em que ela contou um segredo para uma amiga, e aí essa amiga simplesmente espalhou para todo mundo, e ela tinha pedido para não contar. Então ela sofreu da pior forma, assim, ela aprendeu da pior forma, que não é para todo mundo que você mostra a sua vulnerabilidade, os seus segredos, as suas questões, mas você tem que saber também para quem, em que momento e como vai ser isso, né? E aí é legal que ela aborda, né, como que ela lidou com essa situação, como que ela falou com a filha dela em relação a isso, para mostrar para ela que ela também já passou por isso, né? Então que é normal, muitas pessoas, né, passaram por isso, eu já passei por isso, de às vezes abrir um problema meu para uma pessoa que não deveria e essa pessoa ter, né, feito coisas que não foram legais, acabaram ferindo mais do que ajudando. Então a gente aprende às vezes da pior maneira, mas às vezes é importante também, né? Depois você começa a decifrar, tá, essa pessoa eu posso realmente me mostrar, né, quem eu sou, ou essa pessoa é uma pessoa que eu não posso realmente me mostrar ali vulnerável perto dela. E aí um dos últimos capítulos, inclusive, ela fala sobre a criação de filhos, né? Que é o capítulo 7, criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos.
Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Então, acho que fica essa pergunta, né? Se você é pai, mãe, você deveria se perguntar. Você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Realmente você está mostrando isso para ele? Para ela, para seus filhos, né? E é o que ela vai tentar falar, inclusive, nesse capítulo, né? De como ela lida com as questões e como ela também mostra isso para os filhos dela, né? E aí, já pegando um gancho de qualquer outro livro que você possa ver sobre maternidade, paternidade, é que a gente aprende por exemplo. Então, se você se mostra como uma pessoa forte, mas que ao mesmo tempo sabe ser vulnerável, mostrar ali as suas imperfeições, é uma pessoa que faz por onde fazer as suas coisas, mas que entende que não vai dar conta de tudo o tempo todo. Então, entender isso é muito importante, né? Que aí os seus filhos também vão automaticamente, naturalmente, vendo como você lida com as coisas e vão seguindo aí o seu exemplo. Você já leu esse livro? Me conta aí nos comentários se já leu, se não leu, o que achou. Gostaria de outros livros também dessa autora, que tem outros que eu posso trazer aqui pro canal. Se quiser, deixa aí nos comentários que eu vou anotar aqui, pôr na minha listinha aí, ler pra poder trazer aqui pra você, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima.